Estamos no ar com mais uma edição do Sim Notícias e você vai conferir nesta edição. Uma baixa para a criminalidade, central de vídeo monitoramento é inaugurada em Linhares. Linhares é o maior produtor de tilápias do Espírito Santo e você vai conferir que Polícia Rodoviária Federal faz operação ao longo da BR-101 e uma entrevista exclusiva com o pastor da Primeira Igreja Batista de Linhares, falando sobre os 65 anos da igreja na cidade. Agora no Sim Notícias, Linhares se vê aqui. E na manhã desta sexta-feira, a Rede Sim realizou o evento de entrega dos donativos arrecadados no último sábado na campanha Natal Solidário. Na manhã desta sexta-feira, a Rede Sim e a Record News Espírito Santo promoveram um evento para a entrega dos donativos arrecadados na campanha Natal Solidário, realizado no último sábado, promovido pela Rádio Cultura de Linhares. Estiveram presentes representantes das entidades, colaboradores e também o presidente da Rede Sim e da Record News, Rui Baromeu, que destacou a importância do evento para a comunidade linharense. Os programas de TV e rádio foram linkados e estiveram no ar ao mesmo tempo, ao vivo. Participações musicais como Alemão do Forró e Zé Augusto animaram o público. Para a alegria das crianças, muita pipoca, picolé e pula-pula. Foram quase 2 toneladas arrecadadas com a participação e a ajuda da sociedade linharense, distribuídas entre entidades como Orfanato Rafael Thomas, Casa do Resgate, Meninos da Terra, Lar da Fraternidade, Clã, Projeto Educar, Projeto Vida, Pastoral da Criança e os Desbravadores. A 8ª edição do Natal Solidário foi considerada um sucesso pelos organizadores, que já convidam a população para a nova edição que será realizada no ano que vem, realizada pela Rádio Cultura, que comemora 35 anos no ar, sendo a primeira rádio instalada em Linhares. Parabéns então aos organizadores e a todos os linharenses que contribuíram para essa bela iniciativa. E a Polícia Rodoviária Federal vem realizando desde quinta-feira uma operação nomeada de Rodovida. São abordagens aos motoristas que trafegam ao longo da BR-101. A operação acontece em todo o país e só termina no dia 31 de janeiro. Considerado um dos trechos mais perigosos da BR-101 em todo o país, o perímetro urbano da BR-101, que corta a cidade de Linhares, é um dos locais escolhidos pela Polícia Rodoviária Federal para intensificar a fiscalização contra os abusos dos condutores. Nesta quinta-feira, uma das primeiras abordagens da Operação Rodovida movimentou policiais rodoviários federais, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Dezenas de veículos foram abordados e motoristas passaram pelo teste do bafômetro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as operações devem acontecer em todo o estado até o dia 31 de janeiro de 2015. O objetivo é alertar os motoristas sobre os riscos de acidente nesse trecho considerado um dos mais perigosos do Brasil. A operação deve ser intensificada principalmente no período antes do Natal e antes do Ano Novo. No estudo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal com 100 pontos mais perigosos, o trecho da BR-101 que corta a cidade de Linhares foi identificado como um dos de maior número de acidentes em todo o país. Esta é a 4ª edição da Operação Rodovida, uma ação anual de enfrentamento à violência no trânsito. Policiais ampliam as ações de fiscalização do trânsito nas rodovias, principalmente com relação às ultrapassagens e locais proibidos, excesso de velocidade e a embriaguez ao volante. Seguir as básicas regras de segurança no trânsito podem contribuir sempre para uma viagem mais tranquila. Nós vamos conferir agora como fica o tempo para este final de semana em Linhares. Sol com pancadas de chuva à tarde e à noite. Linhares, mínima de 22, máxima de 35 graus. Em Colatina, mínima de 21, máxima de 36 graus. Em São Mateus, mínima de 22, máxima de 31 graus. E em Vitória, as temperaturas variam entre 23 e 34 graus. E você vai conferir daqui a pouco, logo após os comerciais, inaugura a Central de Monitoramento.
uma baixa para a criminalidade. Linhares recebeu nesta sexta-feira uma nova central de vídeo monitoramento. A intenção das autoridades é inibir os crimes registrados diariamente. A partir de agora, as câmeras de vídeo monitoramento tão esperadas pela população de Linhares vão poder revelar imagens capazes de coibir o crime. 80 aparelhos modernos foram instalados como fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O trabalho conjunto contará com uma central instalada no centro da cidade, que é de onde toda a vigilância vai ser feita. A partir de agora, a ideia é que as forças policiais tenham esta segurança também em se tratando de imagens para combater o crime. E algumas delas já podem ser vistas. Essa, por exemplo, é a Monsenhor Pedrinha. Tudo isso foi uma estratégia da Prefeitura junto com o Governo do Estado para ajudar na segurança da cidade. Para o secretário de Segurança da cidade, tudo foi devidamente pensado para auxiliar a força policial da cidade, que ganha destaque quando o assunto é o crime. O município, em parceria com o Governo do Estado, inaugurando hoje essa ferramenta de trabalho que vai contribuir muito, para que o trabalho de segurança pública realizado em Linhares ele seja ainda mais efetivo, E dessa forma ainda mais contribuir para a redução dos índices de violência e criminalidade aqui em Linhares, E fazer com que a população se sinta realmente com aquela famosa sensação de segurança. Na entrega da central de vídeo monitoramento, todas as autoridades municipais e estaduais tiveram o mesmo pensamento. Praticar atos ilícitos no município a partir de agora vai ficar bem mais difícil. E falando em autoridades, o prefeito Nozinho Correia conversou sobre sua visão a respeito deste projeto de segurança pública em Linhares com o repórter Oséias Farias. Eu já identifiquei, prefeito, várias ruas ali, vários pontos que as câmeras já estão capturando imagens. Como é que o senhor está se sentindo vendo uma obra desse tamanho e que vai contribuir para ajudar na segurança da cidade? Oséias, hoje é um dia tão importante para Linhares que às vezes muita gente, muitas pessoas linharenses não sabem da importância dessa inauguração dessas câmaras hoje aqui. Quando você fala morar numa cidade, primeira coisa que a pessoa pergunta, como é que é a segurança lá? E hoje nós estamos partindo para um dia, como eu falei antes, muito importante para dar garantia às nossas famílias, às crianças nas escolas, o povo da rua, os empresários, a todo mundo. Hoje é um dia que nós temos de pensar muito o que vamos falar e o que vamos entregar para a nossa comunidade. E nunca esquecendo dos nossos guardas, que são os heróis, que trabalham sem uma arma, sem um canivete na cintura, cuidando do município. Hoje eles vão ter um apoio muito grande, vai ter um respaldo para dar uma segurança o que eles merecem. Perfeito. Prefeito, agora outra pergunta importante. O senhor acha que a cidade de Linhares, que hoje ganha um certo destaque negativo com relação a crime, o senhor acha que esses números vão ser reduzidos com as câmeras de vídeo monitoramento? O senhor tem essa expectativa? Olha, a gente pensa uma coisa, às vezes não é tudo o que a gente pensa, mas eu acredito que nós vamos ter Linhares vai ter um grande resultado com essas câmaras aqui no município. Vai facilitar muito a polícia civil, militar, o corpo de bombeiro, os nossos guardas, para poder passar as informações para essas pessoas que querem fazer coisa errada aqui no município, que nós não aceitamos. Queremos aqui gente boa, aqui, gente do bem. Isso é importante. Agora, uma outra pergunta. A parceria com o Governo do Estado foi fundamental para que isso acontecesse. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a parceria Linhares e o Governo do Estado nesse vídeo monitoramento. Isso foi muito importante. Eu só sinto ele não estar aqui. Foi convidado, ele não está aqui num dia tão importante como esse, que vai ficar na história, que
que é o único município do estado que tem 80 câmaras, é o nosso município de Linhares. Os outros são 2 municípios aí pequenos, mas tudo ajuda. Mas eu contaria com a presença dele aqui, que seria muito importante. Quando o cara faz o que é bom, ele tem que estar presente e mostrar para a comunidade. E o senhor é o prefeito que estabeleceu essas câmeras de vídeo monitoramento. Como é que fica o Nozinho sendo esse prefeito? Porque outros passaram e tiveram a mesma oportunidade. Tiveram, de repente, a ideia, mas não de uma forma tão grandiosa. Mas o senhor foi lá e fez. Como é que está o Nozinho nisso? Nozinho está muito feliz. Mas Nozinho é o homem, aquele homem humilde, homem lá que nunca foi político, mas assumi isso aí, o povo me colocou. Eu me sinto muito feliz, orgulhoso com isso, que sou o homem que vocês podiam falar, o homem do desafio. Eu gosto de desafio. Você acha que o senhor foi desafiado a colocar essas câmeras aqui? Sem dúvida nenhuma, sou corajoso. Não só as câmeras, como outras coisas que estão acontecendo aí, que você sabe que nunca prefeito não teve a disposição, a coragem de colocar, e nós colocamos, e está aí as coisas andando. E vamos colocar muito mais. Então tá legal. Tá aí, o Ronda na TV conversou com o prefeito da cidade, aquele que estabeleceu todo esse trabalho importante de vídeo monitoramento de pontos estratégicos do nosso município. Vamos conferir agora a cotação do café. Números que foram atualizados no Centro do Comércio do Café de Vitória. O Arábica tipo 6 está cotado em R$ 450. O Arábica tipo 7, R$ 280. Conilon tipo 7 está cotado em R$ 265. E nós vamos falar agora de esportes com o nosso cronista esportivo, Altemar Félix. Muito bem, Amanda. Hoje nós estivemos participando do encerramento da campanha Natal Solidário da Rádio Cultura AM, com apoio total da Rede Sim, envolvendo Sim FM, TV Sim aqui, News e, é claro, toda a equipe de apresentadores e locutores de toda a rede aqui no município de Linhares. Foi super legal. E eu conversei durante essa programação especial com 2 personagens do nosso esporte, por que não dizer assim? O primeiro deles foi Zé Geraldo Giovanni, presidente da Associação de Deficientes Físicos de Linhares. Ele está incrementando um projeto de formar o mais rapidamente possível, né, uma equipe aqui em Linhares para, quem sabe, no futuro, disputar o campeonato estadual de basquete sobre cadeira de rodas. O Wilker, né? Não, ele trouxe alguns atletas aqui que já podem, quem sabe, pensar em Paralimpíadas, pois eles são bem jovens, né, para a prática do basquete sobre cadeira de rodas. E esteve conosco também o Wanderson Lins, o Nanico. Ele é sócio do Linhares Futebol Clube, num projeto que visa estimular o trabalho com categorias de base e alguns projetos esportivos no município, entre os quais a participação do Linhares no Campeonato Capixaba de Futebol 2015. O presidente Adalto Meneguzzi deve chegar de viagem na próxima segunda-feira e aí vai traçar com o Nanico a questão contratações. O Nanico fica com a logística, ajudando mais na captação de recursos. E Adalto vai fazer o contato com os jogadores. Portanto, na semana que vem, muitos detalhes já vão ser liberados sobre o planejamento do Linhares para estrear no próximo dia 31 de janeiro do Campeonato Capixaba de Futebol, temporada 2015. Parabéns a todos, inclusive você, Amanda, que participaram da campanha Natal Solidário e o encerramento hoje ao vivo em toda a rede, como dizia o Oséias Farias aqui nos jardins da Rede Sim. Foi muito legal. É com você, Amanda. Obrigada, Altemar Félix. E daqui a pouco, logo após os comerciais, você vai conferir que dados do IBGE comprovam que Linhares é o maior produtor de tilápia do Espírito Santo. É um instante só.
E vamos a uma excelente notícia. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, comprovam que Linhares é o maior produtor de tilápias do estado. O nosso repórter Cláudio Alves esteve em uma propriedade localizada aqui em Linhares para saber um pouco mais sobre essa produção. Foram mais de 4.000 toneladas de tilápias produzidas no município de Linhares em 2013. O levantamento do IBGE mostrou que no Espírito Santo a tilápia é o peixe mais criado nos tanques e criadouros. Referência na produção da espécie cultivada nestas gaiolas nas águas da Lagoa Juparanã, a Associação dos Piscicultores do Distrito do Guache, interior de Linhares, é responsável por abastecer o mercado local. Para os dirigentes da associação, a pesquisa do IBGE não chega a ser surpreendente, mas animadora. A gente fica satisfeito, né? Mas não era muito surpresa, não, que a gente já, mais ou menos, já estava sabendo que o município hoje de Linhares, ele sempre está na frente, que foi o primeiro aqui que trouxe esse incentivo aqui para a agricultura familiar. Mas assim, a gente fica bastante satisfeito por saber que hoje está sendo um produto que bem aceito dentro do município e fora também, né? E a nível até de Brasil. Antes, a tilápia, ela era um peixe do futuro. A povo falava, a tilápia vai ser um peixe do futuro. Hoje não, hoje é um peixe, né? Do momento. É o peixe mais criado hoje no Brasil. Em Linhares, hoje, em primeiro lugar, né? Nós tivemos uma renda boa depois que começamos agora de novo, que tivemos ajuda da Aracruz Celulose. Graças a Deus. Agora, é prova de que a união faz a força, porque depois que vocês criaram a associação de maneira mais organizada, com apoio, claro, também do poder público, é que vocês conseguiram obter um retorno melhor, né? Com certeza. Graças a Deus está sendo muito bom aqui. A criação de tilápias aqui no distrito de Guache é responsável pela maior parte da fonte de renda dos pescadores da região. A associação, montada por eles há 14 anos, é responsável por abastecer restaurantes e as escolas públicas do município. 80% do que é produzido pela associação é servido na merenda escolar de alunos da rede pública municipal. O faturamento total do que é comercializado rende a cada um dos 12 associados da Apiguá cerca de um salário mínimo mensal. Os alevinos ficam cerca de 6 meses confinados nas gaiolas e são abatidos quando atingem de 600 a 700 gramas de peso. Para o secretário de Agricultura do município, os dados da pesquisa são animadores e reforçam a necessidade de se explorar o grande potencial da piscicultura em Linhares. Hoje o potencial aquícola de Linhares, né, da parte de aquicultura, que compreende a parte tanto de pesca quanto da pesca de tanques escavados e na parte de lagoa, a parte de piscicultura, né, em si, a gente tem um potencial enorme em Linhares. Todo mundo sabe que Linhares é uma cidade das águas, né? Tanto que foi rotulada há muito tempo como a cidade do verde das águas. E o trabalho tem sido muito bem proveitoso. A parte de tilápia realmente é uma potência. A gente tem pessoas de pequenos produtores, igual a comunidade lá no Guache, a Associação Apiguá, que é uma associação voltada para a extração da tilápia, né, para a piscicultura de tilápia, e também o filetamento. Então vende-se tanto o peixe quanto o filetamento, e de pequenos produtores familiares, o que é uma base forte. Vamos conferir agora os eventos que irão acontecer em Linhares neste final de semana na nossa agenda cultural. MC Menor estará se apresentando na Arena Mix nesta sexta-feira a partir das 23 horas. E neste sábado, Samba DM se apresenta na Beer Square também a partir das 23 horas. E ainda neste sábado, o Coral da CDL estará apresentando um concerto a partir das 2 horas da tarde no Lar da Fraternidade no bairro Interlagos. E neste final de semana, a Primeira Igreja Batista de Linhares comemora 65 anos. E para falar um pouco mais sobre a história e a importância da igreja na sociedade, nós convidamos o pastor Enilton, pastor da Primeira Igreja Batista. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre todas essas questões. Pastor, seja muito bem-vindo aqui ao Sim Notícias. Muito obrigado, Amanda. É um prazer estar com vocês. Pastor, são 65 anos de existência da igreja em Linhares. Nesse tempo, a igreja vivenciou muita coisa. Conte-nos algo que mais marcou. Bem, a história da nossa igreja, poderíamos dizer que tem dois tempos.
Tem o primeiro, quando lá em 18 de dezembro de 1949 vieram 39 irmãos e fundaram a igreja. E a outra data foi em 1971, quando a nossa família chegou a Linhares e o pastor Eliezer começou o ministério ali. Então, de lá para cá, aliás, até ele chegar, foram 22 anos. A igreja tinha 250 membros. Hoje, até agora, nossa família ficou 43 anos à frente da primeira igreja batista de Linhares. E a coisa mais marcante foi que ela não ficou só, ela se expandiu. Hoje nós temos mais de 20 igrejas batistas em Linhares, sendo 7 organizadas diretamente pela primeira igreja. Como é que o senhor vê o papel da igreja na sociedade linharense? Olha, na minha visão, a igreja coopera com o Estado sem estar ligado a ela. Ela coopera combatendo o tabagismo, o alcoolismo, ela coopera estruturando as famílias, impedindo que homens e mulheres se prostituam e até trabalhem na contravenção penal e atrás das grades, dando trabalho e custo ao Estado. Nós cooperamos para que não haja nenhum bolsa presidiário ou bolsa de presidiários, porque nós trabalhamos para a organização e o valor da família. O senhor está há 30 anos na primeira igreja batista. Conta um pouco de como é estar tantos anos em uma única igreja, porque é o primeiro ministério do senhor, né? É primeiro e único. E espero que continue sendo. Eu não posso dizer a você que é por virtude minha. É mais por amor e tolerância da igreja. Mas entendo que por trás de tudo isso está a vontade de Deus. Porque quando eu fui chamado para o ministério e disse sim para Deus, e até agora tenho dito sim para Ele, e Ele tem dito sim para que eu permaneço. Então é nessa simbiose de vontade da igreja, vontade de Deus em primeiro lugar e a obediência. A igreja está promovendo alguns eventos neste final de semana. Quais são eles? Conta um pouquinho para o público em casa. Então, nossa igreja está comemorando seus 65 anos. E eu, 30 anos de ministério aqui. Eu costumo usar a seguinte palavra: 65 mais 30 é igual à primeira igreja batista de Linhares. E nós estaremos recebendo o pastor Tércio Ribeiro, pastor da primeira igreja batista de Maceió, e o grupo Rágios, lá de Campos, que já tem o costume de estar conosco. E é um grupo gostoso de ouvir, músicas muito saudáveis. O público jovem, o público mais maduro também vai se dar bem em ouvir músicas assim. Pastor, muito obrigada por sua participação aqui no Sim Notícias. Eu que agradeço, gostaria de ver vocês lá com a gente também. Fica então, gente, o convite para estar junto com a primeira igreja batista comemorando esses 65 anos. E agora nós vamos conferir a agenda da fé. Culto em comemoração aos 65 anos da primeira igreja batista de Linhares, com a participação especial do pastor Tércio e o grupo musical Rágios. E o coral da primeira igreja batista estará se apresentando nesta terça-feira no shopping da cidade, a partir das 7h30 da noite. O Sim Notícias vai ficando por aqui e você pode contribuir enviando sugestões de pauta para o e-mail que aparece em tela ou então ligue para o 3373-2000. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.